Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando daquele assunto que a gente gosta tanto. Estética avançada, seja bem-vinda, doutora Roselaine Ferreira, Clínica Doutora Roselaine Ferreira, Estética Avançada, como vai? Seja bem-vinda aqui ao Resenha, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, né? Que é tanta coisa envolvendo a estética, né? Verdade, eu que agradeço o convite, é um prazer poder fazer parte do Resenha e poder contribuir um pouquinho da minha história para que possa incentivar outras pessoas também. Então vamos começar pela sua história. Como que foi essa sua jornada até chegar hoje, né, na clínica, com todos esses protocolos que vocês oferecem? Mas como que começou isso na tua vida? Então, na verdade, eu sempre brinco assim que a vida me virou ao avesso e eu descobri que o avesso era meu lado certo. Porque eu queria mesmo ser veterinária. Mas no decorrer do tempo, eu fui me interessando para a parte aí da estética. Sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar. E eu era CLT. Há uns 15 anos atrás, eu era CLT, trabalhava numa empresa. E chegou uma hora da vida que eu não queria mais ficar ali só como CLT, eu tinha esse desejo no meu coração de empreender, até mesmo para ficar mais perto da minha família, né? Na época eu só tinha minha filha mais velha e eu quis tanto ter uma filha e eu estava vendo ela crescer dormindo, porque eu saía de manhã, ela estava dormindo, chegava à noite, logo depois ela estava dormindo. Na época o que eu sabia fazer era unha, e eu comecei a fazer unha. Então, eu saí da empresa e comecei ali no cantinho da sala da minha casa a fazer unha. E aí, eu sempre falo assim que você tem que proporcionar uma experiência para o seu cliente, né? Nessa época, estava muito em alta as unhas decoradas. E aí eu comecei a decorar a unha, aí eu fazia uma massagenzinha ali no pé da cliente, e elas falavam, nossa, que massagem boa, você faz massagem corporal também? Eu falei, opa, dá pra subir mais um degrau aqui. E aí eu fui me especializar, fazer a parte ali de estética, e foi pra onde eu fui, né? Porque até então eu falei, eu vou começar a fazer unha e vou fazer minha faculdade de veterinária. E aí eu comecei a fazer unha e comecei a aprofundar na estética, e fui aprofundando. Passado um tempo, a sala ficou pequena, a minha casa ficou pequena, e aí eu e meu marido montamos um salão, né? Nesse salão, eu foquei mais na parte da estética, aí contratei cabeleireira, manicure, e fiquei ali trabalhando, né? Focando na parte da estética. Fui me especializando em outros cursos, que eu falo assim, que você tem que abrir o leque. Não adianta você começar a oferecer um serviço, fique bom em um, aí vai fazendo outro. E daqui a pouco você vai ter uma agenda cheia, né? E disputada. E aí foi isso que eu fui fazendo, né? Foquei ali na parte da estética. E eu sempre foquei em dar muito resultado. Meu foco sempre foi oferecer o melhor. Sempre para fidelizar o cliente, né? Eu falo que o cliente, ele bom é quando ele vem e ele vira advogado da sua marca. Ele te defende, ele te indica. E a maioria das minhas clientes são assim, né? E aí, certo dia, uma cliente me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu tô com uma ampola aqui de Botox que eu consegui, você não aplica ela em mim? Eu falei, gente, eu não trabalho com invasivo. Falei, não posso trabalhar. Eu falei, vai que eu aplico. Eu nem sei para onde começa a fazer isso daí. Ela, não, mas você trabalha muito bem, eu confio em você. Eu falei, olha, eu agradeço a confiança, mas não vou fazer. Eu falei, gente, que faculdade que eu posso fazer para começar a trabalhar com essa parte aí de invasivo? E aí, na época, tinha biomedicina, que aí, né, você já podia atuar com uma pós-graduação. Tinha odonto, mas aí você trabalhava só com facial, eu gostava do corporal também. Falei, vou fazer biomedicina. E aí entrei para fazer a faculdade de biomedicina. Aí nesse intervalo, né, já tinha um tempo que eu estava na área, eu já tinha tido a minha segunda filha. Então, quando eu entrei para fazer biomedicina, eu tinha o salão, tinha funcionário para gerir, tinha 2 filhas, marido, tudo, e inventei de fazer uma faculdade. Várias funções, né? Exatamente. Várias jornadas. Eu falo que hoje em dia eu olho para trás e eu falo, gente, como que eu consegui? E só caiu essa ficha, assim, porque assim, eu falo que as pessoas, elas te observam, né? Certa vez eu estava indo para a faculdade, eu estava tão cansada, e aí eu encontrei uma cliente minha. E ela falou, nossa, você é aqui. Ela, ai, tô precisando ir lá. E aí a gente ficou ali conversando. Ela falou, você sabia que eu me inspiro muito em você?
Eu falei, ai, que legal. Ela falou, meu, você é casada, tem filho, tem um negócio e você ainda tem tempo para fazer uma faculdade. Ela falou, só sou casada e trabalho e não tenho filho e fico procurando aqui tempo para fazer uma faculdade e fico arrumando desculpa. Nessa hora, eu parei e pensei, eu falei, gente, é mesmo. Tava tão assim no automático fazer tudo, né? Eu falei, nossa, como que eu dou conta? Mas continuei. E aí eu me formei, né? Em biomedicina. Na época que eu me formei, foi o ano de 2020. E foi o ano da pandemia. Nossa. Quando eu tava com o salão, eu falei assim, bom, eu vou vender esse salão, porque quando eu me formar eu quero focar só na parte da estética. Eu não quero saber mais de fazer unha, nem cabelo. Eu vou ficar só na estética avançada. E, claro, vou manter a estética básica, vou contratar esteticista, tudo. Só que aí eu vendi no salão em fevereiro, finalzinho de fevereiro, e foi para uma amiga minha, né? E aí eu falei assim, ó, vou vender o salão. Ela, ai, quanto você quer? Ela falou, mas e aí para fazer a gestão? Eu falei, não, é meu último ano de faculdade, eu posso ficar com você, ajudando você a administrar e tudo o que precisa, até mesmo te apresentando para as clientes que vão seguir com você aqui. E aí no final do ano, eu saio fora, né? Só que 15 dias depois veio a pandemia. E aí veio o fecha tudo. E aí os colaboradores, eu falei, vai para casa, porque eu não sei o que vai acontecer, não vou colocar a vida de ninguém em risco. Ela também se isolou e eu me vi sozinha. E eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Fui entender um pouco mais sobre esse vírus, né? O que poderia acontecer. E aí eu falei, bom, ele é perigoso, mas para quem não está com a imunidade boa, e eu sempre falo que você tem que ter muito bem a mente. Eu falo que a mente mente. E se você acreditar no que ela vai te sabotando, acontece. E aí eu falei, bom, vou suplementar todo mundo. Na época eu já sabia um pouco das suplementações por conta da faculdade, porque nesse meio termo, além de fazer a faculdade, nos finais de semana eu ainda fazia curso livre. Nossa! E assim, então assim, às vezes em um mês eu folgava assim um domingo. E o resto, ou eu estava trabalhando, eu estava fazendo curso, eu estava estudando, eu sempre estava fazendo alguma coisa. E aí, nessa época, eu falei assim, bom, suplementei todo mundo em casa. Eu falei, nada de ficar assistindo muito TV, porque senão vocês vão ficar apavorados. E eu falei, vamos tomar todos os cuidados possíveis. E aí, foi isso que a gente fez. E aí, passou um tempo, eu fiquei uma semana, mais ou menos, sem atender. E depois, as clientes já começaram a ligar, e aí? Minha unha tá daquele jeito, meu cabelo, não sei o que. Eu falei, gente, vou ter que trabalhar. De máscara, com termômetro, com tudo que tinha direito. E aí, fiquei atendendo. Aí eu fiquei trabalhando sozinha um período, porque a minha amiga que tinha comprado ali ficou com medo. E eu falei, eu te entendo, fica aí. Quando você se sentir que tá bem para voltar, você volta e a gente vê o que faz. E aí, quando foi mais ou menos em outubro de 2020, ela falou assim, olha, eu pensei bem, eu não vou querer mais ficar com o salão, não. Vou te devolver. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu acho que até, assim, o medo dela, né? Ela tava ainda naquela coisa da incerteza da Covid. Como é que vai ser dali pra frente? A gente não sabia o que ia acontecer no mundo, né? Exatamente. Depois. E aí eu fiquei imaginando que ela pensou assim, como que eu vou tocar isso daqui sozinha depois? Né? Enquanto ela tá aqui, tudo bem. Eu falei, não, tudo bem. Você quer entregar, eu pego, não tem problema. E aí, eu falei assim, e agora? Como que eu vou arrumar uma equipe, assim, cabeleireiro, manicure, para enfrentar dezembro? Dezembro é um mês, para quem tem salão, para quem trabalha na área da beleza, é um mês, assim, que você não tem vida. Eu falei, não vai dar tempo de eu montar uma equipe e treinar. Porque sempre que eu contratava alguém, eu dava o treinamento para manter um padrão. E aí, já estava no ano de formação. Aí, eu peguei e falei assim, quer saber de uma? Eu vou transformar esse salão aqui em clínica, eu vou fazer uma reforma e vou transformar em clínica e vou ficar atendendo aqui mais um tempo. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, eu falei, a nossa amiga quer devolver o salão. Ele falou, e agora? E ela tinha me dado uma entrada, que eu tinha combinado, você me dá uma entrada, no final do ano você me paga o restante, que eu ia pegar o dinheiro para investir em uma clínica, né? Eu falei para ela que vou devolver a entrada que ela me deu, mas não agora, né? Porque
Ela me pegou assim, meio de susto, né? Então, eu vou esperar um pouquinho. E ela falou que tudo bem. E eu falei, eu tô pensando de transformar o salão em clínica. E aí ele pegou e falou assim, vamos esperar para fazer isso ano que vem. Aí eu falei, não sei, eu vou pedir direção para Deus e vou ver o que Deus fala, porque eu não sei, eu vou montar uma equipe para em janeiro mandar todo mundo embora. Eu não acho justo. E aí eu fiquei ali, né, na minha intimidade com Deus, para ver qual direção que Deus me dava. E aí teve uma sexta-feira, eu falei, os serviços que não vai ter é só cabelo e unha. O resto do serviço já oferece, que é as massagens, as drenagens de pós-operatório, os designs de sobrancelha. E eu falei, aí o ano que vem a gente vê o que faz. E aí foi numa sexta-feira, eu fui atender, só teve um pé e mão durante todo o dia. Os outros foram todos serviços que ia continuar. Falei, para mim isso já é resposta de Deus, não vai afetar meu faturamento. E aí a gente fez a reforma. 15 dias a gente tinha feito toda a reforma. E ele falou, mas como que a gente vai fazer essa reforma toda? Falei, vamos anunciar, vender os móveis do salão, com o próprio dinheiro que a gente vender esses móveis aí, a gente já faz a reforma. Ele falou, então tá bom. Fiz anúncio lá, vendi rapidinho, porque ele era bem bonitinho, bem organizado, e eu sempre cuidei muito bem. E aí eu fiquei ali trabalhando. Quando chegou em 2021, eu já estava reformado, né? Foram uns 15 dias de reforma. Então, outubro, novembro, eu já estava atendendo mais só a parte estética mesmo. Eu falei, eu vou terminar de me formar, já vou começar a fazer os injetáveis, e aí vai ser melhor ainda. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar, deixei minha filha na recepção, porque ela estava fazendo aula remota. Eu falei, fica aí fazendo as aulas, nas horas que você não estiver fazendo aula, você vai responder no WhatsApp. E a gente ficou ali trabalhando. E deu muito certo, né? Foi uma coisa assim que começou a acontecer muito rápido. Quando foi em outubro de 2021, aí veio a oportunidade de montar a clínica que eu estou hoje. Então, tinha um ano que eu tinha feito a reforma, e eu falei, estava passando na avenida, na estrada da Tapicerica, e eu vi um espaço, alugas, 200 metros quadrados. E eu olhei assim, eu falei, uau, que lugar grande. Vai ser exatamente para aquilo que eu planejei. Porque quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, gente, eu vou me formar. Quando eu me formar, eu vou montar um espaço onde eu vou poder dar meus cursos e vou poder atender. E vai ser completo, vai ter da estética básica ao avançado. Eu falei, na época que eu falei isso, eu tinha um sonho, uma garrafa de água. Mas eu falei e acreditei. Que eu falo que as palavras têm poder. Então, tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala. E aí eu falei, que lindo. Aí eu cheguei pro meu marido, liguei pra ele, eu falei, você viu um espaço que tá alugando ali na estrada de Tapicerica? Ele falou, para de inventar. Ele falou, não tem um ano que você reformou, você já tá inventando. Não, ali é muito grande, deve ser um aluguel muito alto. E aí eu falo que é engraçado, né? Porque eu tenho aquela visão mais empreendedora, né? Aquela que quer ir correndo. Ele já é o mais pé no chão. Eu falei, a gente faz a combinação perfeita, porque é o equilíbrio, né? Exato. Eu falei, não, vamos ver aí, quem sabe seja um lugar, um espaço que seja realmente para aquilo que a gente quer e vai ser melhor, porque o espaço que eu estava atendendo, eu tinha dificuldade de fazer a documentação de alvará da prefeitura, porque como era locação embaixo de uma casa e não tinha a planta e tudo isso, eu não conseguia a documentação. Falei, eu não estou trabalhando à vontade aqui. Eu falei, eu preciso de um lugar onde eu possa ter toda a documentação de alvará, de vigilância sanitária. Eu quero tudo legalizado, eu não quero trabalhar assim, sabe? E aí a gente começou ali a interferir, peguei o contato do corretor, liguei para ele e aí eu vi a proposta que ele tinha para locação e aí comecei a negociar. E a gente foi negociando e eu falando, ele falou, eu acho que a gente tinha que esperar. Eu falei, eu vou orar e se Deus me der direção do que tem que fazer, eu vou fazer. E aí nisso eu comecei a falar assim, se chegar no X o valor do aluguel é porque é para ser. Aí tudo que eu ia colocando assim como ia dando certo. Eu falei, é para ser aqui. E aí a gente começou a fazer, deu certo a locação.
E aí a gente fez uma clínica linda, de 200 metros quadrados, onde eu tenho, sim, a minha sala de aula teórica, tenho o laboratório de aula prática, Que legal. tenho as salas de estética básica, tenho aonde eu faço meus atendimentos. Hoje em dia eu tenho outros parceiros. Eu falo assim que às vezes a gente fica tanto esperando a condição, mas eu falo que a gente não precisa de condição, a gente precisa de decisão. Quando você decide, a condição vem. Porque, assim, financeiramente, na época, eu não tinha condições mesmo. Mas eu falei assim, se eu fizer... A gente fica naquele brinco, e se não der certo? Eu falo, mas e se der certo? Ele, mas e se não der? Eu falo, mas e se der? Vamos tentar. Não, você já tem, Exato, né? Exato, é tentar. Eu falei, o muito que pode acontecer é a gente ter que recapitular a rota. E continuando, seguindo em frente. E graças a Deus deu muito certo. Hoje, assim, hoje é uma clínica referência, né? Eu atendo pessoas que vêm de longe, né, para fazer um procedimento na clínica, para ser atendida lá, porque assim, foi o padrão que eu mantive, a excelência, de gerar uma experiência para o meu cliente, de entregar resultado, porque eu falo assim, fazer, todo mundo faz, eu falo que preencher é fácil, você faz lá um hipertuito e coloca produto, só que aonde preencher, quando preencher, esse que é o difícil, é você ter esse olhar clínico do que a pessoa precisa. Porque, assim, às vezes chega cliente lá que quer um procedimento que ela viu na amiga, que ela viu a blogueira fazendo, e aí ela quer fazer o mesmo procedimento na expectativa que nela vai ser o mesmo resultado. E não é, né? Cada pessoa, eu falo assim que as pessoas são únicas. Cada pessoa vai responder um tratamento de um jeito. Então, eu sempre falo para minha equipe, você tem que alinhar a expectativa. Porque, assim, a expectativa, você não sabe o que está passando na cabeça do paciente. Às vezes, na cabeça dele, ele vai fazer o procedimento e ele idealizou na cabeça dele a imagem que ele vai ficar. Quando ele vê a realidade, ele sai frustrado. Então, você tem que, na hora da consulta, entender qual é a dor, o que realmente está incomodando. E aí, sim, eu falo, não é tratar a queixa, mas sim a causa. O que está causando a queixa? Porque às vezes as pessoas chegam que tá com um bigode chinês muito marcado. E ela chega, ai, que esse bigode chinês aqui tá marcado e tá me incomodando. E aí eu falo assim, mas e aí? É preencher? Eu falo para meus alunos, você acha que é preencher? E não é, muitas vezes é a sustentação malar que eles estão perdendo. Conforme os anos vai passando, a gente vai perdendo. Não tem a mesma produção de colágeno que tinha quando tinha 20 anos. E aí vai dando esse efeito de derretimento. E aí é onde você entra com os bioestimulador para estruturar essa pele, para reposicionar. E aí sim, depois você vir preencher, se necessário. Que muitas vezes, quando você faz toda essa estruturação, nem precisa mais de um preenchimento. Esse efeito do derretimento, né? Que eu tenho sofrido com esses horrores ultimamente. Ó, isso aqui, ó. Já vamos lá. Claro que eu vou. Cuidar de você. Aí a gente já vai fazer na prática como que é. Porque, assim, trazer, eu falo assim, com naturalidade. Porque eu acho que esse é o segredo. É você manter, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a gente tem que aceitar a idade. Eu falei, gente, eu aceito de boa a idade. Eu quero viver aí uns 80 anos. As rugas e a flacidez, se eu puder evitar, enquanto eu puder evitar, eu vou evitar. Eu vou recorrer à tecnologia, porque hoje em dia tem muito. Né? Tem muita tecnologia. Esse efeito que vai dando, vai sobrando aqui. É horrível. Vai dando o rostinho, né? Eu falo assim que é a linhazinha de marionete, né? Que é a comissura labial. Então, vai dando esse efeito, parece que a gente vai virando um triângulozinho. Parece que o rosto vai ficando mais afinado. Sim. Aqui, assim. Você perde um pouco esse contorno. Perde. Eu sinto isso, eu vejo as minhas fotos, assim, de, claro, 20 anos atrás, né? É totalmente diferente. Mas aqui, por exemplo, tudo bem. Aqui, eu acho que até, pra idade que eu tenho, tá até normal. Não fiz plástico em rosto, nada disso. Mas fiz aquele Lavian há uns 10 dias atrás. Mas eu percebo isso aqui, por mais que você tome... Eu não fiz os outros procedimentos, mas eu tomo muito colágeno. Eu gosto de tomar colágeno, né? Todos os dias. Mesmo assim, isso aqui vai caindo. Engraçado que você vai perdendo a estrutura óssea também. Eu não sabia disso. Que, inclusive, a parte óssea vai tendo uma perda também, que causa essa sensação de derretimento. E aí, a gente vai perdendo a gordura do rosto também.
né? Conforme os anos vai passando, a gente vai perdendo essa gordurinha e aí vai dando esse efeito mais caidinho ainda. Por isso que a gente trabalha quando eu falo de trabalhar ali o bioestimulador e a estruturação da face, a gente vem com aplicações às vezes em periósteo, lá no osso, lá no fundo, Nossa. que é para dar essa estruturação de como se o seu osso tivesse voltado a ter o volumezinho que ele vai perdendo. Entendi. Então a gente vem trabalhando as camadas da pele. Entendi. E aí eu falo que isso requer muito estudo, requer muito conhecimento. E a maioria das pessoas hoje em dia tem medo de fazer procedimento. Por quê? Por conta dos erros que vai acontecendo. Mas quando você vai ver o erro, geralmente é por falta de conhecimento do profissional. Ele é um aventureiro. Isso tem tanto, Tem né? demais. Nossa, é o que mais preocupa na realidade, porque a gente, acho que isso acontece com todo o mercado que tá muito, Sim. que dá aquele boom. A estética, tanto a estética quanto o pet shopping, foram os 2 mercados que mais cresceram no último ano. Aí todo mercado que está em muito crescimento, tem aquelas pessoas que às vezes não são da área e elas veem aquilo como uma oportunidade de negócio. Exato. Entendeu? E aí, pô, legal, vou montar uma clínica de estética avançada porque tá todo mundo procurando. Aí eu contrato lá profissional e tal. Só que não é a mesma coisa de você ser do ramo, de você ter o conhecimento naquilo ali, porque você vai saber direcionar a sua equipe, né? E normalmente o cara, a pessoa, né, vamos dizer assim, que monta uma clínica simplesmente pensando na questão empreendedora, não é da área, ele, dentro de uma lógica de economia e empreendedorismo, vamos dizer assim, empresarial, ele vai o quê? Ele vai procurar um profissional que o custo dele seja menor para a clínica, porque ele tem todas as outras despesas agregadas. Sim. E aí, nisso, ele vai pegar, às vezes, a pessoa, não que não tenha formação, mas às vezes que não tenha a experiência, né? A expertise do tempo ali de entender esse mecanismo, o funcionamento ali dessas estruturas, né? Exatamente. E aí é o risco, né? Onde acontecem as coisas erradas. Exatamente. Porque eu falo assim, ó, a faculdade, ela vai te ensinar o básico. Depois você tem que estudar muito e continuar estudando. Eu até hoje eu continuo fazendo cursos, porque sai aparelho novo, sai técnica nova e você tem que ir se atualizando. E eu falo, dá trabalho, não é barato. Os cursos na área da estética, são cursos que não são baratos para você fazer. E quando você vai fazer com profissionais que já são referência, que realmente sabem o que está fazendo. Então, você vai aprendendo, você mesmo vai fazendo pesquisa em artigo, isso requer tempo. E tem pessoas que não querem. E aí, eu sempre falo, né, para quem se fala comigo, eu falo, olha, vocês têm que ter um olhar clínico, vocês têm que saber a necessidade, mas, além de tudo, vocês têm que ter um olhar muito refinado. Porque às vezes vai preencher, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou comprar 2 ml, vou colocar um de cada lado. Não. Nós somos assimétricos. E geralmente a gente dorme muito mais de um lado do que do outro. Quando você coloca, um lado tem menos volume. Então você tem que olhar e aí você entender porque a pessoa chega para você com o olhar distorcido. Porque ela se olha no espelho ou muitas vezes na selfie e a foto inverte. E ela chega jurando que esse lado dela, vamos supor, esse lado meu aqui é menor e essa boca aqui é torta. E quando você tá olhando, aí você vê que é o contrário. E aí você tem que explicar que não, porque isso já aconteceu comigo. A cliente chegou e ela cismava que o lábio dela do lado direito era menor, que o arquinho era torto e que ela passava o batom, só que era o esquerdo. Só que ela tirava a selfie e a foto invertia. E aí eu fui explicar pra ela, eu falei, não, vamos ver aqui direitinho, deixa eu tirar outra foto sua, vem aqui na frente do espelho. E aí eu mostrei pra ela qual lado era. Ela, nossa, a vida inteira eu achei que não, Mas que era outro lado. Isso é engraçado demais, sabe por quê? Porque, de fato, hoje em dia, até o nosso espelho é a tal da câmera do celular. Sim. Você vai se olhar ali como você tá na câmera. Exato. E ele te dá essa noção do inverso mesmo, Exato. Né? Você fica totalmente invertido. E aí você tem que ali mostrar pra pessoa, desenhar, explicar. E aí fazer o procedimento. Então, geralmente,
vou fazer o lábio. Se o lado direito está menor, vai mais produto do lado direito. Não é dividir em partes iguais, porque senão vai ficar um lábio que vai ter volume, mas vai continuar com a queixa dela, que era um lado menor. Então, assim, são detalhes que não é fácil, que só a experiência do dia a dia vai te dar. E hoje lá na tua clínica você consegue atender, como você falou, desde a estética básica até a avançada, toda a parte de estética, injetáveis, Sim, tudo isso. sim. Hoje eu tenho colaboradores, né? Então, hoje a gente já temos médico nutrólogo, esportista, que é parceiro. A gente tem psicóloga. Por quê? O que acontece? Por que eu fui atrás da psicóloga? Porque eu percebi que as pessoas chegam, às vezes, querendo cuidar de uma dor que está lá dentro, que está lá no inconsciente dela. Às vezes, é de um relacionamento tóxico, que a pessoa fica, você é feia, olha pra você. E ela vai começar em busca de com uma autoimagem distorcida. Totalmente distorcida, que não é bonita, que não... E aí elas vêm querendo, assim, se encher de procedimento e nunca tá bom, e nunca tá bom, e nunca tá bom. E aí você tem que ter esse jogo de cintura de identificar e fazer amizade. Eu falo assim que fazer amizade com o seu paciente é muito importante. Porque quando você conquista o coração dele, que você faz amizade, que você realmente entende, ele não te vê como o doutor ou a doutora que te faz o procedimento. Ele entende que ali eles vão poder conversar sobre outros assuntos, ele vai entender que se precisar de um conselho ali dentro, né, tem que ser muito esperto para saber dar esse conselho, para não ter problema depois. Mas assim, com um jeitinho você oferecer uma terapia. Sim. E isso tudo acaba gerando um resultado melhor, Sim, porque você melhor. trabalha com a expectativa da pessoa, você entende a expectativa dela, você entende as frustrações e você acaba tendo uma entrega muito melhor daquilo que você faz. Sim, porque eu falo assim, a mudança vem de dentro para fora. Não adianta você querer mudar o lado de fora, o exterior, se o interior que está machucado, se é o interior que não está legal. Porque independente, às vezes, assim, eu cuido de mulheres assim que são lindas e que elas acham um defeito nelas que eu falo, meu Deus do céu, se todo o meu problema fosse esse, eu tava feliz. Sabe? É uma pelezinha. Não, sabe por quê? Porque quando eu sinto, sobra essa pelezinha aqui. Aí você vai explicar então. Mas essa pele aí é necessário. Porque se a gente tirar toda essa pele, eu falei, vamos fazer um negócio? Aí eu estico a pele dela bem sentada. Eu falo, tenta levantar o braço. Ela, eu falo, não tem pele. Eu falo, faz assim, eu falo, olha seu cotovelo. Estica ele, agora faz assim. Eu falo, agora eu vou beliscar aqui. Eu falo, dobra ele. Ela, ai, não consigo. Eu falei, então, a gente precisa de uma sobra de pele para dar esse movimento. Eu falo, senão você não vai conseguir nem se movimentar. Eu falo, imagina se a gente tira toda a pele do rosto e estica. Eu falo, não tem expressão. Entendeu? Então, assim, às vezes chega com a foto, sabe? Nossa, não, mas olha esse corpo aqui. O que você acha que ela faz? Eu falo, vamos procurar qual que é o efeito que ela tá usando aí, qual que é o filtro. Eu falo, vamos ver o Photoshop. Vamos ver qual filtro é ótimo. Eu falei, vamos achar o Photoshop. Eu falo, porque eu falo, na foto, tudo é perfeito. Eu falo, hoje em dia tem edições maravilhosas, vamos aprender a editar. É verdade. Ai, Roselaine, foi maravilhoso conversar com você. Eu vou lá, hein? Vai você sim. cuidar de mim, adorei, porque eu acho que eu preciso alguma coisa aqui. Eu quero... Gente, eu quero voltar ao Resenha ano que vem, segunda temporada do Resenha renovada. Eu vou passar todos os procedimentos aqui depois, vou gravar tudo. E você sabe que eu falo assim, que o bioestimulador de colágeno, ele vai fazer um efeito ali, porque a gente vai perdendo, né? Eu falo que assim, até os 25 anos, a gente produz colágeno o tempo inteiro. Passou dos 25, não é que a gente para, a gente começa a diminuir a quantidade. E aí, com 30 piora, com 35, e cada 5 anos que vai passando, se você pegar uma foto de 5 anos atrás, cada vez que você vai vendo que tá dando esse efeito de derretimento. E aí o bioestimulador é como se você tivesse um banco de colágeno. Você dá um gatilho ali pro seu organismo, fala, opa, vamos trabalhar, vamos produzir um colágeno, e aí você vai ter nessa produção. E aí você não vai ter esse efeito de derretimento, porque você vai mantendo ali o seu corpo fazendo essa produção. Então, eu brinco que é como se você não passasse dos 25 anos, quando você faz ali uma aplicação de bioestimulador de colágeno pelo menos uma vez por ano. Porque ele tem um efeito de ação,
de pelo menos 18 meses. Eu falo, mas é acumulativo. É como se você tivesse uma poupança, aonde você, quando precisasse de dinheiro, você pegasse, mas você repõe de novo. Então, nunca vai acabar. Sempre vai ter um dinheirinho ali. Eu falo que o estoque de colágeno é a mesma coisa. É uma prevenção. É uma prevenção. É você fazendo ali para que esse seu rosto não venha pesar tanto. Porque, às vezes, os outros falam, mas e ácido hialurônico? E preencher? Eu falo assim, já é um segundo passo. É depois que você estruturou, que você deu ali um bioestimulador de colágeno, aí você vem com a reposição, volumizando na medida certa. Sem exagero. Maravilhoso. Rosilane, obrigada pela sua participação Eu que aqui, agradeço. doutora. Adorei, muito sucesso. Acho que a sua história é maravilhosa também, sabe? Você é uma pessoa muito agradável e conhece demais, assim, dá para perceber que você conhece muito sobre o assunto. Sim. E é aquilo, né? Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Você se encontrou no avesso. Exatamente. Saiu, né? E deu muito certo. Exatamente. Deu muito certo, né? É. E é isso aí, é sucesso sempre. Vou lá, sim, com certeza. Vai, vou sim, lá vou te fazer um esperar. procedimento lá, vou gravar o procedimento. Aproveita. Adoro, com certeza. Obrigada novamente, Eu que viu? agradeço. Gente, nós vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, lá pelo portal R011, também lá no Guia 011, nos canais da Lex Studio também. Segue lá também a doutora Roselaine Ferreira, lá no Instagram, tá aí todos os contatos, WhatsApp, todos os contatos lá para você fazer a sua avaliação, né? Fazer uma estética avançada, estética básica também, mas procurar sempre é o que a gente fala aqui. A gente tem esse compromisso aqui no Resenha de trazer, assim, convidados que saibam o que faz, tá? que sabem das suas áreas, que sejam profissionais. E a doutora Rosilane aí é professora, mentora, tudo de bom. Vamos lá, vamos conhecer mais isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso aí. Clica no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, segue, dá um like e até a próxima.